Olá, meus queridos alunos, vamos dar início ao estudo da sociedade grega, da cultura grega, não é? Bom, a Grécia é conhecida por ser o berço da polis e a mãe da civilização ocidental, ou seja, ela é o berço, a origem desse modo de organização urbano político que nós conhecemos hoje. Ela é o berço da polis. Mas o que seria a polis de fato? A polis, traduzido normalmente, é uma cidade-estado. E o que é uma cidade-estado? É um território com independência política, jurídica, econômica e militar, ligado à unidade maior pelos traços culturais. A Grécia é formada por cidades-estado, ou seja, a Grécia nunca vai configurar um império centralizado, um poder centralizado em uma única pessoa, em uma única cidade. Nós temos cidades-estados que têm autonomia e independência jurídica, política entre elas, certo? Mas elas permanecem ligadas, elas formam a unidade da Grécia, por quê? Porque elas são ligadas por características culturais em comum. Entretanto, para nós, a tradução usual de polis é cidade-estado. Mas lendo os escritos gregos, nós percebemos que eles acreditavam ser a polis uma outra coisa. Para eles, o que formava a polis era o homem e não o território, certo? Hoje, quando nós nos referimos, por exemplo, à cidade do Recife, nós pensamos no território do Recife. Mas essa noção na Grécia era muito mais ligada aos homens. Veja, o território era apenas o cenário em que o homem construiu uma comunidade, hábitos, normas e crenças. O homem é que construía uma comunidade de hábitos, normas e crenças. A cidade-estado para ele era formada, a polis era formada muito mais pelo povo, pela língua, pela cultura, pelas crenças, do que apenas pelo território. Não são as muralhas e as casas que constituem a polis, mas os homens. Essa é uma citação exatamente de escritos gregos. Pela primeira vez, a sociedade está centrada no homem, está organizada em torno do homem. E aí, nós vemos aqui um exemplo da arte egípcia e, ao lado, um exemplo de arte grega. Veja a diferença dessas duas composições artísticas. No Egito, eu não tinha preocupação em fazer o desenho do homem com perfeição. Eu não estava preocupada em retratar o homem, eu estava preocupada em contar uma história. E veja que especificamente nesta pintura, nós temos aqui representados deuses antropomórficos. Agora, presta atenção nesta obra. Quem está no centro da obra? O homem. Olha a minha preocupação em detalhá-lo. Olha a minha preocupação em mostrar os mínimos detalhes desse homem, estudar a anatomia do corpo humano. Pela primeira vez, a sociedade está centrada no homem. Pela primeira vez, a sociedade é antropocêntrica. Na Grécia, nós temos o que chamamos de primado da lei sobre o homem. O que seria isso? Parte da concepção que a impulsividade, a desordem, a anarquia é bárbara, ou seja, não é grega, não é racional, porque ela é contrária à razão. Quando você está sendo impulsivo, você não está seguindo a sua razão, você está sendo levado apenas pela emoção. A desordem, a anarquia, ela não é racionalizada.
não há razão nisso, certo? E para os gregos, o homem deveria ser guiado por leis, porque a lei é fruto da razão. O homem fez a lei a partir de um esforço racional. E ela deveria ser a única soberana do homem. Devia ser somente ela que poderia dar ordens e guiar o homem. A tirania, para os gregos, ela é bárbara. Como assim? O que é a tirania? É o governo de um só, uma pessoa que impõe sua vontade sobre os outros, os seus desejos, a sua impulsividade sobre os outros. Para eles, isso é bárbaro. Isso não tem razão. Por isso, para os gregos, era preciso haver leis que guiassem a vida dos homens. Leis expressavam a racionalidade e a liberdade. Como assim a lei expressava? A racionalidade eu entendi, porque ela é fruto de dúvidas, de debates, de uma experiência racional. Mas por que ela seria exemplo da liberdade? A liberdade significava o reinado da lei e a participação no processo de tomada de decisões, ou seja, na elaboração das leis. Eu era livre ao seguir uma lei, porque eu, como cidadão grego, eu participei da elaboração dessas leis. Percebem? Bom, o objetivo do grego é racionalizar o mundo. O grego está tão encantado com o homem e ele acha que a característica diferencial, o que diferencia o homem do restante dos animais, é a razão. Então, é por isso que há uma tendência na sociedade grega muito forte à racionalidade. O grego ele quer explicar o mundo e tornar o mundo acessível à razão humana. Então, eu quero explicar, racionalizar, tornar inteligível o mundo. O que é tornar inteligível? É tornar o mundo acessível à razão. Então, o mundo não é mais dominado por deuses. A chuva não é um deus, o sol não é um deus. Eu começo a tentar explicar o mundo através da razão, da dúvida. Eu explico a sociedade através da dúvida. Bom, e aí eu acabo encontrando dois caminhos para entender o mundo. O primeiro deles é a filosofia. É o conhecimento racional que parte da dúvida. O conhecimento racional só vai surgir a partir da dúvida, a partir do momento que eu começo a desconfiar daquilo que eu acredito ser verdade. Eu fujo das explicações imediatas, das explicações retiradas a partir das minhas experiências apenas, sem a racionalização, certo? Então, eu tenho aqui um outro caminho, que seria o mito. Eu recorro ao mito toda vez que eu não consigo explicar através da filosofia. Então, eu recorro ao mito quando a razão ainda não consegue explicar algo. E veja, eu acho que o mito é algo muito primitivo, que eu fico falando de deuses, que são o sol, que são a chuva, que são o vento. Entretanto, o mito, ele precisa ser olhado de uma forma diferente. O mito expressa o quanto o grego está envolvido nessa necessidade de explicar, de entender o mundo. E vocês precisam ter a noção que entender as coisas dá a você um pouco de domínio sobre elas. Quando você não entende, não explica, por exemplo, a escuridão, você desconhece a escuridão, você não sabe o que é aquilo, você tem medo. Você tem medo da chuva enquanto você não sabe o que é a chuva. Mas aí eu explico a chuva e digo que ela, por exemplo, é
São Pedro lavando o céu. É racional? Não, é um mito. Mas eu estou explicando. E eu perdi o medo da chuva. Porque não há uma coisa inexplicável e superior a mim. É só São Pedro lavando o céu. Entende? Bom, a religião grega, ela também é antropocêntrica. Como assim? Existe na religião grega o antropomorfismo. Antro quer dizer homem, morfismo, forma. Então, os deuses têm características humanas, certo? Perceba que os homens são tão bons, a racionalidade humana ela é tão grandiosa, tão maravilhosa, que os deuses também são parecidos com os homens, ou vice-versa, né? Ou os deuses são tão bons que os homens são semelhantes a eles. Veja aqui o desenho a escultura de Poseidon. Veja a minha preocupação com os detalhes. Veja que Poseidon aqui está retratado em uma figura humana, não é? Veja a riqueza dos detalhes de Poseidon. Veja que eu me preocupei em retratá-lo, em fazê-lo homem, ok? A arquitetura grega é bem interessante, porque vocês se lembram que lá quando a gente falou do primado da lei sobre o homem, eu disse que para os gregos o imediatismo era muito irracional, era muito bárbaro, né? Para os gregos também o exagero, a luxuosidade, a grandiosidade não é expressão da razão. A única coisa que expressa a razão para os gregos é o equilíbrio. O equilíbrio expressa a razão, o caminho do meio. Nem o exagero e nem a falta, o equilíbrio. Então, a arquitetura grega preza pela simetria. Olha aqui o Paternon. Veja que nós temos 4 colunas à direita e 4 colunas à esquerda. Nós temos uma organização totalmente simétrica. O que tem de um lado, tem do outro. Não há um lado mais pesado do que outro. É totalmente contrário ao exagero. Totalmente contrário. Eu prezo pelo equilíbrio, pela simplicidade que expressaria. A arquitetura grega vai se utilizar bastante de colunas. Entretanto, essas colunas vão ser diferentes em cidades diferentes, não é? Por exemplo, a coluna dórica vai estar presente em Esparta. Em Esparta, que é uma cidade militarizada, guerreira, que está pouco preocupada com a beleza ou a arquitetura da cidade. Eu estou preocupada em formar um exército forte. Veja que é a coluna mais simples que nós temos, não é? A coluna jônica está presente lá na cidade de Atenas. Jônios são os povos que vão fundar Atenas, certo? Dórios são os povos que fundam Esparta. Então, Atenas é a cidade, é a grande educadora da Grécia. É a cidade dos filósofos, é a cidade das bibliotecas. Veja como essa coluna é interessante. Ela tem aqui essas voltas que representam pergaminhos, não é? E a coluna de Corinto é uma cidade bastante rica e luxuosa. É a coluna que é mais trabalhada, que tem mais detalhes, ok? Bom, a pintura grega, ela também segue algumas características que nós já vimos anteriormente. A pintura vai ser feita, sobretudo, em cerâmicas, certo? Em vasos.
Eu vou ter muita preocupação com o equilíbrio das formas, com a simplicidade e não ter exagero, certo? Eu vou estar preocupada com a harmonia das cores, dos tamanhos, das proporções. Eu vou me preocupar em fazer representações realistas, com bastante detalhes, certo? Toda essa preocupação que o grego tem em desenhar e representar o homem o mais perfeito possível, da forma mais realista e idealizada possível, não é? E eu tenho aqui as figuras negras. É uma técnica de pintura muito presente na Grécia. Como assim? Eu vou apenas pintar de preto a silhueta das figuras, não é? E depois, com o objeto pontiagudo, eu vou marcando essa pintura preta, certo? E vou deixando essas marcas em terracota, e fica uma marca meio vermelha, mas a figura em si, ela é preta, não é? Nós temos também outra técnica de pintura chamada figuras vermelhas, que está representada aqui. Essa pintura é exatamente o contrário da pintura da figura negra. Veja que eu pintei todo o meu arredor de preto e deixei as minhas pinturas, as minhas figuras, sem serem pintadas. Deixei elas no fundo natural de terracota, que é o material desses vasos, certo? E tem essa cor alaranjada, avermelhada. E aí eu vou utilizar pequenos pincéis para marcar os detalhes em preto, entende? A escultura grega, ela é bem famosa e ela segue aquela lógica de prezar pelo equilíbrio, pela harmonia, pela simetria, pelas proporções equilibradas. Eu não tenho nenhum exagero, não tenho expressões fortes sendo representadas nesse rosto. É todo mundo bem pleno, né? Sem nenhuma tristeza muito grande, sem nenhuma paixão muito grande, sem nenhuma dor muito grande. A simetria é presente o tempo todo. Veja que essa escultura não tem um lado mais pesado do que o outro. Ela não, apesar de ela estar pendendo para um lado, a roupa dela está mais pesada do outro lado, né? Não há nenhum lado mais rebuscado e mais pesado do que outro. Eu represento na escultura com muita beleza o movimento. Vejo o detalhe desse tecido se movendo, não é? E as pinturas são realistas, porque eu estou preocupado em esculpir, em fazer o homem com o maior detalhe possível. Lembrem-se da religião antropocêntrica. Lembre-se da religião antropomórfica. Veja, o homem é tão bom que ele é um pouco de Deus também. A criação dos deuses é tão incrível e o homem consegue recriá-la em perfeição, certo? É um realismo idealizado, porque eu não vou, nem vai ter nenhuma pintura e nenhuma escultura grega com uma pessoa mais cheinha, ou com a perninha capenga, com o olho caolho, não. É tudo perfeito, querendo expressar essa perfeição humana o máximo possível. Bom, o teatro grego já é bastante famoso, né? E ele tem dois gêneros. O primeiro dele é a comédia. A comédia tem o objetivo de ensinar, mas ensina pela crítica, pela sátira. É um humor bastante ácido, representa a capacidade que a polis tem de rir de si mesma, certo? Mas é a polis criticando os comportamentos mais vergonhosos da própria polis. A traição, a corrupção, certo? É um humor bastante satírico e bastante ácido. A tragédia
é bastante exagerada, dramática demais. E ela ensina ao despertar pavor ou a piedade. A tragédia corrigia moralmente o indivíduo e ensinava através da catarse. Como assim? Eu vou mostrar o sofrimento muito grande de uma mãe que perdeu o filho numa guerra. E eu ensino o quanto as guerras são ruins. Eu vou mostrar o sofrimento de alguém que teve suas riquezas roubadas. E eu ensino que não se deve roubar. Eu vou mostrar o sofrimento de alguém que foi traído. E eu ensino que não se deve trair. Então, conseguem perceber isso? A catarse é esse momento do ápice de um sentimento, seja ele de total paixão ou de total dor. Ok? Aqui nós temos as máscaras do teatro, porque os atores, eles utilizavam máscaras. Eles, ao invés de utilizarem sua face, suas expressões faciais, eles utilizavam uma máscara do começo ao fim da peça, não é? Então, seus personagens meio que encarnavam alguns sentimentos e algumas características do começo ao fim. Essa primeira aqui é uma máscara de tragédia, veja a expressão de dor e de horror. Esta segunda é uma máscara da comédia, veja a expressão de sátira, não é? E aqui é uma máscara de mulher, porque as mulheres não podiam encenar, apenas os homens. Então, os homens utilizavam máscaras femininas. E aqui nós temos um teatro, né? Um teatro grego. Veja a organização deles, ruínas que existem até hoje. Bom, espero que vocês tenham conseguido compreender, assim, o substrato dessa civilização grega, que vai ser tão importante para a nossa história, vai ser importante para entender tudo mais que a gente vai estudar da história da Grécia. Ok, gente? Tchau!